Nós estamos na série As 7 Palavras da Cruz, amém? Já vimos a primeira, pode passar aí a primeira, no domingo passado, que foi a palavra de perdão. A segunda, na quarta-feira, palavra de salvação. E hoje veremos uma palavra de relacionamento. Pode colocar aí na tela. Está lá o texto em João, capítulo 19, verso 26 e 27. São 2 trechinhos aí destacados para a gente estar lendo e observando. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em João 19, 26 e 27. Eu vou ler o texto na íntegra, depois a gente fica só com o destaque aí, trabalhando então esse momento, tá bom? João 19, verso 26 e 27. Diz assim: quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava. Quem era esse discípulo? João. Não senti segurança nessa resposta aí não. João. Disse então a sua mãe: aí está o seu filho. Verso 27. E ao discípulo ele disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Quando Jesus ele estava na cruz, ele viu muitos que zombavam dele e mal podiam esperar pelo seu último suspiro. E às vezes, meu irmão, na nossa vida, é interessante a gente notar esse dado do IBGE, existem mais pessoas torcendo pela nossa desgraça do que pela nossa alegria. Você faz uma postagem: George, comprei uma moto nova. Vai ter lá 52 visualizações no status. Agora ele bota assim: a track quebrou no meio do caminho, misericórdia. 829, porque o sangue vende. Por isso que as grandes manchetes dos jornais não é de quem está fazendo bem, não é de quem está prosperando, não é de uma boa ação que aconteceu, mas é na guerra que está acontecendo em Israel, é de uma crise mundial, é da doença, é da pandemia. Por isso que as grandes manchetes, elas tratam muito mais da dor do que da vitória. Mesmo assim, naquele momento terrível de Jesus, no momento de grande sofrimento, de grande dor, ele tinha o grupo daqueles que zombavam dele, que falavam mal, que criticavam: ei, se você é o rei dos judeus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salva-te os outros. Falavam dele, mas também tinha aqueles que o amavam, seus discípulos, a sua família, mulheres que estavam ali na caminhada. E diante daquele momento, ele vê João, o discípulo amado, porque havia um círculo de confiança entre Jesus. A gente tinha um primeiro grande círculo, que eram os 70, aqueles que foram enviados de 2 em 2 nas cidades. Você conhece a história. Dos 70, a gente reduz esse círculo para os 12, os chamados apóstolos, aqueles que foram convocados por Jesus nominalmente para saírem pregando. Dos 12, a gente tinha 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, havia ainda João, aquele que ouvia o coração de Jesus, aquele que estava constantemente na presença, que desfrutava desse título, o discípulo amado. E é desse discípulo que Jesus olha e, em primeiro lugar, vai lá e diz assim, primeiro para sua mãe: ei, aí está o teu filho. E ele olha então para Maria e diz: aí está a sua mãe. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que Maria, como viúva, existia uma necessidade de cuidado. Existia. Então, a responsabilidade maior da vida, porque José já tinha partido, e Jesus estava partindo naquele momento, precisava repousar sobre alguém. E ele deixa, aquele momento, João como responsável por gerar, por estar nessa nova família. Então, escute algo. Jesus, ele criou uma família espiritual. É o que ele faz o tempo todo com os seus seguidores. Seguidores se tornam amigos.
e amigos se tornam família de Deus. A partir do momento que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, por adoção, nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus, família espiritual. Então, ser igreja não é apenas um ajuntamento, não é apenas um domingo que a gente reúne aqui e celebra Jesus, adora o Senhor. Tivemos um momento de louvor impactante e é maravilhoso, mas nós nos tornamos família de Deus. Agora, como podemos trilhar a milha do relacionamento com Deus e com a sua família? Em primeiro lugar, aceite receber a paternidade de Deus. Olha o que diz lá em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai tem um significado íntimo, um foro íntimo. É como se você chamasse o seu pai não no âmbito público, mas no âmbito privado. Esse é o meu pai, esse é meu paizinho, é alguém que eu amo, é meu painho. Jesus, ele morreu na cruz por nós, para que nos tornássemos então filhos amados e reconciliados ao coração do Pai. Você é filho, e ninguém pode roubar a sua identidade e herança perante Deus. Por amarmos a Deus e Ele nos amar, nós conversamos. E é isso que pais e filhos fazem. Talvez a grande dificuldade do nosso tempo, eu tenho lido um livro do Jaime Camp essa semana, que fala assim, conversando a gente se entende. A maior dificuldade do nosso tempo, de 99,9% dos casais, das famílias brasileiras, é de fato a comunicação. Porque nós temos duas opções. Ou nós criamos muros em torno de nós que nos protegem, mas também bloqueiam o acesso com o outro, ou nós construímos pontes. Há um tempo atrás, uma jovem, ela perdeu a sua avó. Casada, perdeu a sua avó. E, com o passar do tempo, ela descobriu que a avó tinha deixado uma herança de 40 mil reais para ela. Bom ou não, gente? Rapaz, 40 mil reais faria uma diferença hoje na minha vida, pastor. Aleluia. E o que aconteceu? Quando o dinheiro caiu na conta, o marido falou assim, vamos investir na bolsa de valores. E ela tinha um pensamento mais conservador de investimento. Não, vamos colocar aí num CDB da vida, vamos deixar rendendo, baixo o risco. Aí ele falou assim, eu sou o marido da casa, eu sou o homem da casa, e eu tenho a palavra final. Imaginam o final dessa história? Investiu na bolsa, negócios errados, períodos difíceis, e perdeu quase todo o dinheiro. Quase tudo. Perdeu. E quando ela procurou ajuda, ele procurou ajuda, aquela mulher estava altamente magoada com seu esposo. E, no momento, ele disse assim, mas do jeito que eu perdi o dinheiro, você também podia perder. E ela abriu a boca e liberou uma palavra. Ela disse assim, o problema não é perdermos ou ganharmos. O problema é que você não parou para me ouvir. Às vezes, irmãos, nós vivemos uma vida onde a gente não deixa a outra pessoa se expressar. A gente não permite que o outro, de fato, comunique aquilo que está dentro do seu coração. E a nossa relação, o entendimento da relação de paternidade com Deus, ela parte de uma premissa de nós conversarmos com o Senhor através da oração, orar sem cessar, orar em todo o tempo, de nós termos contato verdadeiro com Ele. Assim como nós temos com a nossa família, mas talvez a barreira espiritual hoje que precisa ser quebrada, seja, quem sabe, o relacionamento da nossa casa.
Porque a gente não está falando com o filho, é o filho que não fala com o pai, é a mãe que não fala com o irmão, e a gente não tem comunicação, a gente não expõe os nossos sentimentos, as nossas dores, a gente nem é capaz de ouvir o outro, ou deixar o outro falar. Agora, quando partimos de um entendimento que Deus ele tem um projeto para a nossa vida, que Deus é o nosso Pai, que Ele toma a frente, que Ele toma o caminho, eu decido andar debaixo da vontade do Senhor em todo o tempo, discernindo coisas, ouvindo o que o Espírito diz, não seguindo apenas a voz do meu coração, mas ouvindo aquilo que Deus tem para a minha vida. Segundo lugar, uma palavra de relacionamento gera o entendimento que devemos pertencer a uma família espiritual. Efésios 2,19, lá na NTLH, diz: agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e membros da família dele. Eu imagino a alegria de alguém que ganha uma nova cidadania. Existe um carinho pela terra. Quando você vai se tornar um americano, depois do processo do Green Card, você tem que fazer uma prova sobre a história dos Estados Unidos. E hoje, a gente estava aqui pela manhã na igreja, partindo do pressuposto que tinha muita coisa para fazer, né? Veio uma turma para cá, e talvez muita gente pensou assim, o que eles estão fazendo lá? A gente discutiu a taxação do Pix, aleluia. Discutimos que a margarina, ela surge, né, do óleo de máquina, foi uma teoria que surgiu aí na conversa, trabalhando e conversando, né? E falamos sobre o descobrimento do Brasil, né? A discussão era, de onde vieram os índios que estavam no Brasil? Meu amigo, eu já estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, ajuda esse povo aí, Pai. E a gente conversando. Mas quando você vai se tornar cidadão de algum lugar, você tem que conhecer a cultura, o modo, a língua, a maneira como aquela sociedade ou aquela pequena comunidade se desenvolve. Então Jesus libera uma palavra de relacionamento, mas que é uma palavra aplicável ou aplicada também à nossa vida hoje. Pertencer, meu irmão, é diferente de frequentar. Frequentamos restaurantes, lojas, shoppings, diversos lugares. Somos frequentadores. Mas o pertencimento, ele compete a pessoas que foram geradas, que possuem intimidade, convivência. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, a sua frequência nela será meramente uma relação de consumo. Eu venho para a igreja porque Deus tem um ano de portas abertas para a minha vida e eu vou receber. Mas no dia que eu não recebo aquilo que eu quero, eu me vejo no direito de ir embora e não olhar para trás. Eu não me preocupo com os processos. Eu lembro que há muitos anos atrás eu ouvi de um grande pastor do Brasil, ele dizendo assim, eu não recebo desligamento na igreja por e-mail. Porque houve um problema na igreja, a pessoa falou assim, estou me despedindo da igreja, aleluia, glória a Deus. E eu conversando com um dos pastores daquela igreja, uma igreja de mais de 10 mil membros, ele falou assim, que mais entristeceu o coração do meu pastor, é que eram pessoas que ele olhava no olho, que ele cuidava, que ele casou, batizou, apresentou criança, que ele ajudou, que não voltaram para se despedir. Porque a gente criou essa ideia de não pertencimento. E pertencer, gente, não é apenas usar uma pulseirinha da Life. Eu pedi para a Marina, não sei se está na mão já, trazer, ainda tem pulseiras disponíveis. Quem não tem a pulseirinha da igreja, assim, levanta a mão, ó. Olha quanta gente que está aí frequente, ó. Tem pulseirinha para você no final. Não sei, no final? Aleluia. Por quê? Não é só usar uma pulseirinha, não, gente. Não é só usar uma camiseta. Não é só ser uma das pinks. Cadê as pinks aí? Eu falei, as pinks são as mais animadas, amém? Mas é entender que nós fazemos parte de algo, que nós pertencemos a uma família espiritual, que Deus te plantou aqui, que Deus te trouxe a esse lugar. Então, é da terra na qual nós semeamos que virá o tempo de colheita, amém ou não? Amém.
Virá um tempo de colheita sobre a nossa vida. Mas para isso, precisamos perseverar. Número 3, é necessário buscar crescer em sua família espiritual. Efésios 4,16 diz, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada uma parte realiza a sua função. Somos uma família e toda a família, como corpo, cresce. Para se adaptar ao crescimento e para avançar, então, em cada fase de maturidade, são necessários ajustes. Para que ajustes sejam feitos, é fundamental unidade e compromisso. Então, eu tive, vocês sabem, há poucos dias aí recebendo quase durante um mês a minha sobrinha, e foi uma experiência muito, muito gratificante, né? Difícil, mas gratificante. Difícil por quê? Porque já se vão 4 anos. Então ela está com 16, eu perdi dos 12 aos 16 anos dela. Perdi assim, de convivência, né? Então eu conheci uma Clarinha criança, que agora já é uma adolescente, pensando no Enem, pensando na prova, no vestibular. E teve um dia que eu estava na Praia do Forte, e Ana estava comigo, e Ana ficou lá na mesa, e eu falei assim, vou caminhar com Clarinha. E saí, e em 30, 40 minutos, eu tive para botar os 4 anos em ordem, né? Aí eu falei assim, vamos começar falando aqui algumas coisas. Sua relação com Deus. Aí falei um pouquinho para ela, né? Faculdade, o que você está pensando? A gente já tinha tido algumas conversas, mas eu fui mais intencional, porque nós precisamos entender que se eu estou numa família espiritual, eu tenho que crescer e contribuir também para o crescimento da mesma. Amém ou não amém? Então, se eu estou numa família e eu sou um adolescente, cadê os adolescentes aí? Levanta a mão para mim. Glória a Deus. Você começa a trabalhar, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É o quê? Ajudar nas contas de casa, não é? É comprar iPhone, né? É pagar a internet que você usa, amém ou não amém? É não ser um peso morto, meu irmão. Sanguessuga da família. Não, eu vou contribuir, eu quero ajudar. Vai todo mundo lanchar, pai, mãe, deixa comigo que hoje eu tô com La Plata aqui, ó. Eu ia falar hot dog no Negão, mas ele não me paga o royalty. Eu vou no Tentação, eu vou no Espetinho Altas Horas. Onde você falou que é bom ir, no Espetinho daqui? Aquele que tem barata? Não, tô brincando. Aquele que você falou que é bom? Da América? Ah, é bom? Vocês já foram lá? Pelo nome não é bom. Então você vai, você contribui, você tem que crescer como família, como pessoa, como membro dessa casa, para avançar, para desenvolver, meu irmão. Por quê? Mudanças, elas geram desconforto. E crescer muitas vezes dói. E dói no sentido, às vezes, metafórico. Não é a dor do crescimento, né? Dizem que tem gente que dói os ossos. Mas dói você amadurecer. Dói você sair de uma vida boa, que você só vai escola, almoça, o almoço está pronto, você dorme, para ir trabalhar todo dia, pegar um ônibus lotado para o Alecrim, meu amigo. Trabalhar o dia todo com um chefe te aperreando. Ou então você sonha em empreender, mas a conta não fecha, o boleto não bate. Você fala assim, meu Deus, como que vai ser esse mês? Está difícil demais. E você tenta se automotivar, porque desistir não é uma opção para você. É difícil, mas é necessário prevalecer, é necessário suportar, é necessário superar. Quando se trata de família, nunca nós desistimos.
Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas todavia eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Quando você entende isso, meu irmão, você vai lutar. A coisa não está fácil, está difícil, mas é a superação de Deus sobre a sua história. Quando nós passamos desse nível, e quando nós compreendemos que a igreja se tornou a minha família, deixá-la não será mais uma opção. Mas eu vou caminhar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus ministrou à minha vida. Número 4. Escolha sustentar a sua família com o seu melhor. Atos 2:44 vai dizer: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Esse se tornou o padrão de relacionamento da igreja primitiva, que eu até tenho um pouco de dificuldade de definir como a igreja primitiva, porque ela tem várias facetas. Por exemplo, nesse momento, havia o que os teólogos chamam de febre escatológica. O que era isso? Todos imaginavam, debaixo da palavra que o próprio Cristo tinha liberado, que Jesus voltaria naquela geração. Então, imagine hoje, você está aqui na Lifehouse Natal, nós estamos aqui, e você tem a certeza absoluta que antes de você morrer, Jesus vai voltar. Será que a nossa visão, a nossa ideia de Deus, a nossa ideia de propriedade, a nossa ideia de capitalismo, ela seria a mesma? Talvez não, né? É como se um homem recebesse um laudo que dissesse assim: você tem mais um mês de vida. O que escolheríamos fazer? Aquilo que fizemos até hoje? Ou será que pensaríamos, vamos rever aquilo que nós estamos fazendo? Foi o que aconteceu com a igreja de Atos 2. E eles começaram a vender propriedades, repartir com os pobres, fazer aquilo que estava no coração deles, que ardia o anseio do momento, se tornou o padrão de relacionamento da igreja. Então, com esse padrão em vista, o que eu posso aplicar hoje à minha história? Primeiro, é necessário eu dar o melhor do meu tempo. Gente, o tempo é o recurso mais caro da humanidade hoje. Tem um filme, eu gosto de filme, não sei se eu vou lembrar o nome dele. Eu ia falar No Limite da Manhã, é O Preço da Manhã. Filme muito bacaninha, que é uma sociedade distópica, onde o pessoal fica com um relógio assim no braço, verde, né? Digital, que marca as horas da sua vida. Então, eu vou comprar um copo d'água, quanto que é? 2 minutos. Aí o pessoal entrega 2 minutos da vida. É bem interessante mesmo. Então, o tempo é o ativo que nós temos para administrar. Por exemplo, a pastora Ana fez a divulgação aqui, amanhã tem mutirão na igreja. Aí, 2 almas, 2 salvos, que dá amém. Marcou de 7 horas da noite, né? 7 horas. Mas quem puder chegar às 6, venha às 6 horas, a gente vai estar aqui. Vamos lavar as cadeiras, lavar aqui embaixo, né? Fazer um monte de coisa, glória a Deus. 2 horas do seu dia. Pastor, mas eu não estou com dinheiro para ofertar. Oferte seu tempo para Deus. Oferte sua vida para Jesus. Oferte seu melhor. Não é para vir para cá, para ficar jogando, mexendo no WhatsApp, não. É para ajudar, para a gente estar junto aqui. Para a gente estar servindo a Jesus com alegria. Porque o culto não é feito apenas do culto. O culto não é feito do momento que o louvor toca, não. Do pastor prega, não. É feito lá atrás, quando se pensa em fazer uma lembrancinha para o visitante, compra o bombom e imprime, e o pessoal arruma o altar, e o som chega cedo para ligar o som. É tudo, gente. É tudo. Entregue o seu recurso, os seus dons, a sua habilidade, o seu caráter, a sua dedicação. Invista naquilo que realmente importa para Deus. Pessoas. Deus não lida com coisas, Deus lida com pessoas. Como estão os seus investimentos na família de Deus? E eu concluo essa palavra dizendo, 5ª coisa, trabalhe então pela unidade da família. Filipenses 2:1 diz:
completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A unidade é a marca do relacionamento de Jesus com o Pai. É o desejo de Jesus a todos nós. Em Cristo podemos viver, pensar e agir em unidade. Somente podemos ter amigos que se tornam cristãos, porque Jesus pagou um alto preço por causa disso. Se não fosse o sacrifício eterno de Jesus, nós teríamos amigos. Nós teríamos companheiros. Mas por conta da filiação que nós temos em Cristo, do sacrifício na cruz, nós temos irmãos. Olha um pouquinho aí para o lado, para o irmão e para a irmã que está do seu lado, dá um sorrisão para ele assim. Assim, meu irmão, minha irmã. Irmão é uma coisa boa. Irmão é aquele que fala a verdade para você, né? Irmão é aquele que te defende na briga da rua. Só se tiver um doido na rua, os dois saem correndo. Irmão é aquele que não te abandona. Irmão é aquele que ora por você, que acredita, mesmo quando todo mundo diz o contrário. Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Nós precisamos de mais de Deus. O diabo, ele não quer que você acredite nisso, na unidade da família. Ele quer que você esteja isolado, para que assim você se torne vulnerável aos ataques dele sobre a sua vida. Alguns anos atrás, precisamente no ano de 2012, eu ouvi uma história. Havia um grupo de antílopes na África, e tinha o antílope mais velho, os mais velhos, que conduziam a caminhada do grupo, e o mais novo que era doido. Enquanto os antílopes entendiam a formação que eles precisavam ter de andar em grupo, o mais novo ele sempre se perdia, sempre ia para outro canto, porque a ansiedade, a euforia, a animação dele era muito grande. Até que aquele grupo sofreu um ataque de leoas na savana africana, e a primeira atitude que o grupo de leões, leoas tiveram foi separar o grupo. Então os mais velhos foram protegidos pelos mais fortes, e o mais novo, que estava um pouco afastado, ele se perdeu do grupo. Essa é a estratégia do inimigo, é dividir para conquistar. Quanto mais a gente se afasta do relacionamento, mais a gente se enfraquece. Quanto mais a gente se afasta da presença diária de Jesus, mais a gente se enfraquece. Os melhores relacionamentos, eles estão no reino de Deus, e eles se multiplicam para a glória do nome de Jesus. Nós precisamos nos multiplicar como bons relacionamentos que Deus está plantando em lugares diferentes, em estações diferentes. Nós precisamos, eu vim pregar essa mensagem com isso no coração, abrir a nossa casa para, quem sabe, começar um grupo vida, reunir pessoas à nossa volta, não para a gente falar de temas supérfluos, mas para a gente chamar a presença de Jesus aonde quer que nós estivermos. Porque onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor.